Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio A Hora da Ação. Comigo, Leonardo Lopes. Nós vamos juntos até o final desse programa, que é transmitido com exclusividade para a sua web rádio CBR e também o canal lá no YouTube A Hora da Ação. Então, vamos juntos e bora lá! É com grande entusiasmo, energia positiva e gratidão a você que inicia o primeiro episódio do ano 2022. Esse vai ser com certeza um marco histórico aqui para o Hora da Ação, porque estamos iniciando mais um programa e mais um ano, mais um mês também, né? Estamos no primeiro mês de janeiro, ainda teremos aí 11 meses pela frente ao longo de 2022. Porém, esses meses no instante passam e a grande questão é a seguinte: o que você planeja fazer durante esse ano para chegar lá em dezembro do próximo muito melhor, com muito mais resultados em todas as áreas da vida? Porque é natural no dia 30, 31 de dezembro planejar que o próximo ano será maravilhoso, será magnífico, será o grande ano, mas o que de fato você está fazendo agora nos primeiros dias para que esse ano seja tão magnífico assim como estava nos seus sonhos, nas suas metas lá em dezembro, né? Importante começarmos a executar e não deixar para depois do carnaval, como a grande parte, né, dos brasileiros costumam fazer, né? Achar que o ano começa só lá para depois do carnaval, meados de fevereiro ou março, aí depois vem Páscoa e quando se dá conta já está nas festas juninas e é meio do ano, né? Então não devemos fazer dessa maneira, senão a gente perde meses e chega no final de 2022 com poucos objetivos alcançados e às vezes nenhum objetivo alcançado, né? Então, para que a gente possa fazer diferente, precisamos ser diferentes ao longo desse ano. Significa que vencemos, né, os últimos anos até aqui, estamos com vida, estamos vivos. Infelizmente tem pessoas que não estão, que não passaram em 2021 para 2022, mas você está aqui ouvindo, eu também estou aqui e é sinal que nós temos vida e devemos aproveitá-la e desfrutá-la até o final dela, né? E esse ano está apenas no começo. Como é que você vai ter a força, a determinação de não desistir no meio do caminho? Porque é comum a gente iniciar a jornada, né, algo novo, um ano novo, uma semana nova, com grande energia, com força, mas depois começa a perder aquela força ao passar do tempo. Como fazer para não perder essa força ao passar dos dias, né? Porque as coisas vão surgindo, os problemas também vão aparecendo, os boletos vão chegando, as dificuldades, problemas de saúde podem ocorrer, né? E por aí vai, problemas no governo. Esse é um ano bem, né, atípico assim, né? Porque tem uns eventos aí, né, de eleições, né? É um ano movimentado, né, para o futebol também, se a pandemia permitir aí, né? Enfim, então é um ano de grandes coisas, mas para que essas grandes coisas realmente sejam grandes, não está externamente de você, está dentro de nós, né? O ano só é maravilhoso quando nós fazemos esse ano de fato ser maravilhoso, né? Se tem episódios, o que eu falo episódios é coisas que vão ocorrer durante esse ano, mas se essas coisas não tiverem nenhum significado para você, não vai adiantar nada. E o grande significado das coisas, né, dos fatos, não está no que os outros dizem, no que o governo diz, no que outras pessoas estão falando e comentando por aí, mas está no que realmente traz significado para você. E o que traz significado para cada um de nós, com certeza, é os seus sonhos concretizados. Isso é o que vai dar significado e sentido para o ano de 2022. É alcançar os resultados que você determina, que você pretende atingir, e não
os resultados que outras pessoas acreditam que você deve alcançar, o caminho que você deve fazer, sendo que não é o caminho delas, é o caminho seu. Eu sempre falo isso aqui no Hora da Ação e é muito importante que você entenda esse ponto. Não devemos executar missões, planejamentos, objetivos, metas, o que seja, sendo que essas coisas não são nossas, são desejos, são ambições de outras pessoas e não é a sua própria ambição, seu próprio desejo. E ambição aqui não confunda com ganância. Ambição não é ganância, ambição é você querer mais e melhor daquilo que você é, né? É se entregar, é fazer o melhor possível para alcançar o melhor possível também, ok? Muito simples, e todos na face da terra são capazes de alcançar os seus objetivos, desde que haja o planejamento, desde que tenha determinação de executar o que foi planejado, porque assim, muita gente que planeja até muito bem planejado, só que na execução não executa, e há aqueles que executam sem planejamento. Execução sem planejamento é igual uma casa, um prédio construído sem uma base estrutural, sem um engenheiro coordenando, sem proteção. Então vai ser executado, pode até ser que termine antes do que uma casa bem planejada, mas uma coisa é certa, ela vai cair mais cedo ou mais tarde. Não vai ter futuro, e para que a nossa vida tenha futuro, ela precisa ser planejada e, claro, também executada. Um não pode andar fora do outro, porque se você executa sem planejamento, a execução, né, o resultado vai ser temporário e vai cair, né? A sua empresa, se não tiver planejamento, ela vai falir, né? O seu negócio, da sua vida pessoal, que nossa vida pessoal é como se fosse uma empresa, se você não planeja a sua vida, ela vai desmoronar, ela vai ir de mal a pior. Agora, se você também planeja, mas não executa, também não vai dar nada. Então, esse ano tem que ser o ano do planejamento e da ação, né? Executar, fazer as coisas acontecer e analisar como é que elas estão sendo feitas, se está no caminho certo, se não está, e ajustar. Não deixar o acaso, não deixar que outras pessoas tomem decisões que devemos nós mesmos tomar. Não deixar a cargo de governo, não achar que o próximo presidente que entrar vai transformar o Brasil, porque não vai, né? Que vai transformar a sua vida, muito menos vai transformar, né? Então, assim, ter autorresponsabilidade que não depende de outras pessoas para você alcançar aquilo que deseja alcançar, seja profissionalmente ou seja pessoalmente, seja de negócio, né? Porque nós temos a vida pessoal, temos a vida profissional, temos também o lado espiritual que faz parte do lado pessoal, né? Então, tudo isso só depende de nós. Outras coisas ao redor podem até influenciar, mas elas não são determinantes para que algo aconteça. Nada determina, né, algo em nossa vida se nós mesmos não permitimos que isso controle as nossas ações, né? As coisas ao redor podem tentar controlar o que fazemos, mas não podem controlar se não demos a permissão de controle, né? Então, se você está no controle, no comando da vida própria, não vai ter ninguém ou situação, circunstância, o que seja, que vai conseguir pegar esse controle, por mais que, né, a situação esteja complexa, como fosse um barco ou um avião em tribulação, mas se tem um piloto ali que sabe operar, que sabe fazer o direcionamento, as circunstâncias não vão afetar, a menos que tenha algum problema no motor ou algo do tipo. Então, a menos que você tenha um problema no seu motor, que é na sua mente ou no seu corpo, aí sim as circunstâncias podem te levar a ruir. Mas se você cuidar do corpo, cuidar da mente, nenhuma situação ao redor vai estar te influenciando, porque você vai tomar ações assertivas, não vai entrar em situações de perigo, em risco, né? E sim vai seguir a vida com muito mais fluidez, sem se meter em confusões, né? Porque o que o ser humano muitas vezes faz é se meter em problemas, se meter em confusão, ao invés de resolver os que já tem, né? Então a gente ao mesmo tempo quer resolver problemas, mas ao mesmo tempo a gente cria outros problemas que não precisam ser criados, cria discussões na internet, entre amigos, entre família, discussões e problemas que não precisariam estar ali, né? Mas que parecem pessoas, né, que gostam de estar no meio sempre de problemas, no meio sempre de discussões e divergências. Então vamos sair das discussões que o mundo tenta criar, que nas redes sociais muitas pessoas tentam criar, fugir dessas fofocas, porque quem tem tempo para isso não tem tempo para mais nada. Quem dá muita desculpa para a sua própria vida é porque não cuida dela, é porque não tem resultado, né? Quem é muito cheio de dar desculpas é muito ruim de dar
resultado, de fazer acontecer as coisas, né? Então não terceirize, né, os seus resultados para outras pessoas ou para outras coisas, né? Nós temos muito esse costume, quando você tem um resultado, né, a maioria de nós somos assim, quando é algo bom, a gente gosta de dizer que fomos nós, né, que alcançamos, que obtemos aquele resultado, né? Quando é algo glorioso, queremos os aplausos, mas quando é algo não bom assim, né, quando é algum tipo de fracasso, é comum do ser humano, do cérebro, querer encontrar algum culpado, querer encontrar alguma circunstância, alguém, né, ou algum governo que tenha atrapalhado e que tenha sido responsável por aquele fracasso. Agora, quando é o sucesso, geralmente ninguém quer dizer que o sucesso se deve a outra pessoa, né? Mas o fracasso, praticamente unânime, todos buscam encontrar alguém ou alguma circunstância em que possa, né, jogar e terceirizar a culpa, né? Dizendo que fulano foi o responsável, o governo foi o responsável, né? Essa situação que aconteceu foi o responsável por não ter conseguido e blá 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 blá. Passa um ano, passa mais outro ano e tudo continua do mesmo jeito. Então, para que não continue do mesmo jeito e que dezembro não seja igual o dezembro desse ano, né? Que o próximo dezembro não seja igual a esse dezembro, você possa estar muito mais evoluído. A gente, ao longo de cada mês, ao longo de cada dia, precisamos dar passos. E é o que eu também costumo sempre dizer, fazer 1% de melhoria a cada dia, ou no mínimo a cada uma semana, porque se fizer 1% de melhoria a cada dia, 1% que é praticamente insignificante, ao final do ano você terá evoluído mais de 300%, né? Então significa que terá um resultado extraordinário ao fim de um ano. Se você evoluir mais ainda por dia, né, vai ter um resultado fora do comum, né? Porque é de pouquinho em pouquinho que a transformação acontece. Não vai transformar da noite para o dia. A lagarta não vira borboleta também em pouquíssimo tempo, em poucos milésimos de segundos ou em poucos dias. Então tudo tem um processo certo. Na natureza tudo tem um processo. Alguns são processos um pouco mais demorados ou são processos mais rápidos, mas tudo tem um processo, tudo tem um ciclo de vida. E nós, seres humanos, também temos um ciclo de vida. Temos um começo, um meio e um fim. Para o fim todos estamos caminhando, né? Essa é a verdade. Para o fim todos estamos caminhando, mas ninguém sabe, né, quando é que é esse fim. Mas é certo que nós estamos caminhando para um fim. Nós sabemos onde começamos, né, onde nascemos, a data que nascemos, mas não saberemos a data que vamos partir dessa vida. Mas isso é certo que vai ocorrer. Então estamos todos caminhando para esse, entre aspas, fim, porque não é um fim, é um começo de uma nova existência, mas é um fim nesse plano espiritual, né? Então, assim, nós temos essa certeza e temos a certeza que estamos no presente, né? Estamos nesse presente que precisamos fazê-lo ser melhor para que o futuro próximo, né, também seja bom, também seja proveitoso e possamos desfrutar dessa vida ao longo dos anos, melhorando a cada dia, se melhorando mais, não piorando. Não esteja em dezembro do próximo ano, que é esse já, né, pior do que o dezembro de 2021. Você tem que estar melhor, bem mais evoluído, porque nós temos os dias e dias ao redor do ano para fazer isso acontecer. E evolução é na parte do corpo, da saúde, financeiro, familiar. Evolução precisa ser em vários sentidos, principalmente aquelas que você sente que precisa melhorar. Às vezes está tudo bem, entre aspas, mas a situação de uma saúde não está boa, então você precisa cuidar da saúde, ou então a situação financeira não está boa, precisa cuidar dessa área. Enfim, qualquer área que não esteja muito bem, esteja incomodando, é onde precisa ser mais trabalhado, né, para resolver aquele problema. Igual uma empresa, né, a área que está com mais dificuldade, com mais problema, tem que ser tratada de modo especial, não deixando as outras áreas também, mas aquela que está com mais problema tem que ser melhor observada para solucionar e não se espalhar aquele problema, né? Então é assim que nós temos que fazer. E é costume, né, muita gente que não governa a própria vida querer governar a vida dos outros e querer dar palpite para quem governa o país, dizendo o que deve, o que não deve fazer, sendo que essa pessoa não melhora a si mesma. Existe tanta gente boa de identificar problemas no Brasil e de dar palpites de solução, mas ela não é capaz de solucionar os problemas que tem na própria vida e tenta solucionar os problemas que tem no Brasil inteiro e às vezes até no mundo. Então tem uma certa incoerência, né, daquelas as pessoas que fazem opinião para tudo, e se a opinião fosse boa, seria vendida, né? Se a opinião desse resultado, seria paga, né? Mas opinião é alguém que emite algo, né, sem comprometimento com o resultado, né? Então, opinião sobre a vida
em outras pessoas ou sobre como outras pessoas deveriam fazer, não gera resultado positivo e muitas vezes pode até gerar resultado negativo, e sempre zera, inclusive, porque quando a gente cuida demais de outras coisas externas, deixamos de nos cuidar, e deixando de nos cuidar, aí sim o negócio complica, né? Não adianta dar um espetáculo no que deve ser feito no Brasil e no mundo, se não fizermos o que precisamos fazer em nossa própria vida, né? Não podemos gerenciar o mundo, não podemos gerenciar o Brasil se não gerenciarmos a nós mesmos, começando, né? E é muito mais fácil a gente melhorar, né, a si próprio e a própria empresa, os próprios negócios, do que tentar melhorar o mundo todo, e que não vai acontecer. Uma andorinha não vai fazer totalmente verão, né? Mas sim, você pode melhorar radicalmente os próprios resultados cuidando de si mesmo, né? Nós temos que nos cuidar para depois cuidar do mundo, né? E para cuidar do mundo depende do que você faça, né? Depende daquilo que você tem de ideias, né? Mas tem que começar por si mesmo. Não adianta tentar fazer externamente se internamente está podre, né? Se por dentro está ruim, se a nossa casa está maltratada, como você pretende cuidar da casa, o mundo inteiro, né? Que o mundo é como se fosse uma grande casa que abriga todos. Então, se a gente não tem a própria casa cuidada, como é que vai querer cuidar do mundo todo? Não faz o menor sentido. É exatamente esse ano de 2022. Para que a gente possa avançar, ter resultados com maestria, temos que evoluir bem consideravelmente, melhorando 1% a cada dia. A evolução não é brutal de um dia para a noite, a evolução não é assim. A evolução é feita de pequenos em pequenos detalhes, assim como é a construção. A construção não é feita de um dia para a noite, mas ela é gradativamente elaborada, gradativamente construída, erguida, e no final fica tudo lindo e maravilhoso. Mas até chegar lá é bastante desafios, é bastante pessoas envolvidas, é um projeto a ser executado. E a nossa vida pessoal tem que ser um projeto a ser executado, dependendo do projeto, né? Se você quer um prédio grande, né, com muitos recursos, ou então algo avançado, uma construção que dá mais trabalho e requer muita mão de obra, vai levar tempo para aquela obra ser concluída, né? Agora, se o seu planejamento não for tão grande, pode até conquistar rapidinho, né? A nossa vida também, se o que você planeja é algo que requer muita coisa para acontecer, né? Muito trabalho envolvido, muitos recursos, muito conhecimento, muitas pessoas, né? Muito network. Então vai levar um pouco mais de tempo para que aquilo de fato aconteça, mas vai acontecer. Não importa o quão grande seja e ousado aquilo que você deseja, vai acontecer desde que você comece a executar a partir de agora, de etapa em etapa. Um prédio grandioso, um shopping grande, gigante, uma construção que seja, vai ficar pronto até uma cidade, só que dependendo vai levar um pouco mais de tempo, mas chega-se lá com certeza se começar do início, do começo, né? Tudo tem um começo. Agora, como manter a energia, a vontade, a garra, a determinação para não parar no meio, porque é comum a gente começar o ano com muita garra, com muita determinação, né, querendo mesmo fazer acontecer, fazer um ano diferente, brigar para que as coisas sejam certas, sejam boas, seguir em frente, né, se auto-cobrar para não ficar procrastinando. Só que passa um certo tempo, vem férias de carnaval, vem outros feriados por aí, coisas acontecem, problemas, e parece que esse fogo vai apagando, esse fogo vai diminuindo, né? Começa a ver notícias de coisas e situações ruins ocorrendo, né? Isso tudo contribui para que o desânimo comece a pegar, e aquele gás lá do dia primeiro, né? Aquela champanhe estourando e tudo, não continua ao longo do ano, né? Não continua aquela chama acesa, e quando você está mais por meados de julho, agosto, setembro, já pensa que vai fazer no próximo, porque esse infelizmente não deu, né? Só que isso se repete anos e anos, e tem pessoas que chegam na velhice dessa forma, sempre postergando para o próximo ano e fazendo pequenas coisas, né, de melhoria ao longo de cada ano, e às vezes nem melhorias acontecem, né? Então, para que mantenha essa chama acesa, precisa ter um desejo muito ardente, né? Uma confiança em si mesmo que tem que se autoalimentar, né? Manter fixo na sua mente aquilo que você realmente almeja, sem tutubiar, né? Sem deixar de lado, sem esquecer. E existe uma simples historinha que eu vou contar aqui para você,
que é o seguinte: havia um empresário, né? Um empresário que queria melhorar os seus resultados e não estava conquistando tanto que queria, né? Então ele ouviu falar de um sábio que já tinha uma idade um pouco mais, né, avançada que ele, uma certa experiência de prosperidade, e queria, né, descobrir qual era o segredo que ele poderia, né, ajudar para ter melhores resultados nas suas empresas, na sua vida, melhorar tudo como um todo, né, para que ele tenha vontade e consiga, né, realmente alcançar aquilo que deseja. Então ele foi falar com esse sábio, e o sábio o levou até um local de um riacho, né, de um rio, onde tinha água abundante, onde tinha algumas pedras, um local até bonito. Levou ele para lá, né, e pensou: não sei o que vai acontecer, mas vou lá. Quando foi lá, esse sábio mandou o rapaz, empresário, a abaixar a cabeça na água, né? Como se fosse fazer um mergulho ali na água. Só que o sábio o segurou lá embaixo da água. E fazendo isso, o que ocorreu, né? O rapaz, né, que não sabia muito nadar, ficou um pouco desesperado, pensando: daqui a pouco eu vou acabar me afogando aqui. E pensando que o sábio ia puxar de volta, o sábio não puxou, deixou passar mais de alguns instantes, até que, né, o empresário lá embaixo começou a ficar chateado, pensando: esse cara é doido, vai me matar aqui, eu tenho que sair aqui com todas as minhas forças, porque ele vai me matar aqui dentro dessa água, não sei o que está acontecendo, mas não sei nadar e eu vou morrer aqui. E o que aconteceu foi que o sábio segurando, e o rapaz lá embaixo querendo sair, até que ele fez mais força, que viu que o ar estava acabando, ele conseguiu escapar ali da água e sair para fora, já chateado, dizendo que estava, né, se afogando, você não estava percebendo, estou me afogando aqui, você me empurrando para baixo, o que aconteceu? Ficou maluco, né? Saiu todo chateado. E o sábio disse o seguinte, né: você estava quase se afogando, sim, você estava quase se afogando, mas você não tinha, né, forças para sair. Eu percebi que você não estava com forças para sair. De repente você, né, começou a ter forças e saiu, né? De fato você conseguiu sair da água, né, com uma força que você nem mesmo sabia que tinha, né? E essa força que você criou dentro de você é a mesma força, né? Esse desejo que você tinha ali, único, exclusivo de viver, né, fez você ter uma força diferenciada que talvez você nem conhecia de si mesmo, e essa força você tem que ter para alcançar todos os seus objetivos. A meta tem que estar tão clara na mente, né, e tem que ser a única opção, como estava na água, né? Quando você está debaixo da água, não tinha outro pensamento ali, não queria outra coisa, o rapaz não queria mais nada a não ser viver, né? Porque estava quase se afogando. E quando a gente está numa situação de afogamento ou qualquer outra de extremo perigo, a única coisa que a gente quer, né, e para isso a gente concentra todas as forças, é para viver, né? Para viver a gente concentra todas as forças para conseguir sair daquela situação. E quando você implementar, né, sabe, quando você implementar todas as suas forças para alcançar o resultado que você deseja, como sendo a sua vida, né, como se você estivesse sendo afogado na sua empresa, nos seus negócios, no que você quiser resolver, né, se você sentir que está sendo afogado e usar todas as suas forças, você vai ter mais força ainda do que imagina que tem, né? Vai conseguir sair dali com vida, porque é a única opção. A única opção é, no caso, quando estava na água, conseguir subir para viver, ou então poderia morrer, né? Então, assim, na nossa vida, os nossos problemas, os nossos objetivos, essa é a grande lição. A gente tem que usar todo aquele conhecimento que temos, toda a nossa força, para empregar num único objetivo, um único objetivo que você quer, né? Não se perder no meio do caminho. Ele ali debaixo da água, né, quando nós estamos sendo afogados, a única coisa que a gente quer é ar para respirar. Então você tem que querer o objetivo, assim como quer o ar para respirar quando está sendo afogado, né? O que nós, todo ser humano, quer é ar para respirar. E quando fica por um tempo com o nariz fechado, com às vezes até uma certa sinusite, o que a maioria de nós queremos, né? Acredito que todos que têm perfeito juízo é querer respirar, querer ar, naturalmente, porque sem ar a gente não faz nada. E o mesmo, né, temos que fazer. Parece meio radical, mas é a realidade. Se a gente buscar, né, o sucesso, o resultado, assim como a gente busca o ar para respirar, né, não vai ter problema que impeça, porque vai ser ou viver ou morrer. E quando é vida
ou morte, as forças são redobradas. Isso já tem até experimentos que falam sobre isso, né? Quando nós estamos em situações de apuro, a nossa força fica multiplicada, os nossos faros, os nossos sentidos são muito mais apurados e a gente tende a correr com uma velocidade que nem mesmo sabíamos que tínhamos essa capacidade de correr. A gente tem reações, né, que não imaginávamos ser possível ocorrer, mas a gente consegue canalizar essa força do nada. A força é canalizada do nada quando algo de perigo iminente, né, acontece. Essa simples analogia, essa simples historinha retrata muito bem que nós precisamos querer o resultado, assim como queremos respirar quando estamos no meio d'água, né? Quando a gente entra numa piscina e tem um princípio, né, de afogamento que a gente quer, a única coisa que vem à mente é: eu preciso de ar, eu preciso sair daqui. Aí você não pensa em mais nada, você não pensa em comer, você não pensa em outras coisas, só pensa em respirar, porque é a primeira coisa, é a mais importante que você precisa naquele momento. E qualquer situação bem desafiadora que exista, a única coisa que você tem que pensar, né, é sair daquela situação. Se essa for a única coisa, ignorando várias outras que não têm importância naquele momento, né, para essa grande chave virar, para esse grande objetivo ocorrer, as outras coisas precisam ser deixadas de lado, e aí sim você vai conseguir superar o afogamento da vida, o afogamento nos problemas, né? Quando você enxerga que não tem outra alternativa, não tem quem vai te socorrer, você tem que lutar para fazer aquilo acontecer, né? Sair do afogamento, aí sim tem muito mais chance de acontecer, porque as forças são renobradas, né? A mente e todo o nosso organismo busca aquele fruto, né? Aquele resultado, né? Sair da situação desconfortável. Mas quando é um desconforto tranquilo, um desconforto que você até se acostumou com aquela vidinha, aí não, aí a gente acaba ficando no conforto do desconforto. É impressionante, mas né? Muita gente se acostuma com o desconforto, por incrível que pareça, porque o desconforto não é um risco de vida ou de morte. Agora, quando você interpreta o desconforto como um risco de vida, aí sim você vai lutar por tudo, porque pela vida nós lutamos, né? Pela vida todo ser humano inconscientemente luta. Os animais também são assim, né? Não é apenas o ser humano. O ser humano e os animais, quando estamos em situações de risco de morte, né? Principalmente, o que a gente sempre vai estar fazendo é buscar sair daquela situação o mais rápido possível e com todas as forças que temos, né? E até com forças que a gente nem imagina que tem. Então essa é a grande lição que eu trago aqui no primeiro episódio do ano, para que você tenha uma garra, uma determinação, que essa determinação jamais possa ser abalada, jamais possa ser, né, derrubada por qualquer problema que surgir, né? Nenhum problema que surgir vai abalar essa confiança, essa convicção, ok? Desejo muito sucesso, forte abraço e continue ligado aqui na sua Web Rádio CBR.